Fala pessoal do Tranquilo, estamos de volta aí para mais uma bateria de exercícios dentro dos conceitos. Dessa vez a gente vai trabalhar em cima dos conceitos do desenvolvimento ágil, basicamente o Scrum e o XP. Antigamente a gente tinha, por a gente ter muitas habilidades diferentes dentro do desenvolvimento de sistemas, a gente tinha muitas áreas onde cada um era um especialista daquela área. E nos últimos anos, o que vem acontecendo? Pela abstração do desenvolvimento que vem tornando não cada vez mais fáceis, mas as bibliotecas, os frameworks vêm ajudando bastante. A gente tem hoje em dia cada vez as equipes um pouco mais enxutas, absorvendo aí algumas funcionalidades por cada programador, onde o programador ele mesmo é o front, ele mesmo é o back, dando aí início aos cargos de full stack, onde a mesma pessoa que faz o design de tela vai fazer o contato as modelagens do banco, os desenvolvimento das regras de negócio. Então vem aumentado o uso das metodologias ágeis. Antigamente a gente tinha muita metodologia em espiral e incremental, que são metodologias um pouco mais engessadas, onde as mudanças precisam de um pouco mais de documentação, de reuniões, para uma metodologia mais ágil, onde vem se voltado cada vez mais para colocar o aplicativo, colocar o sistema o quanto mais rápido na mão do usuário para testar, ver os erros e aí daí fazer os ajustes e melhorias, certo? Então a gente vai começar aqui com algumas questões. Essa primeira questão aqui diz que a metodologia XP é explicitamente orientada a pessoas de modo a evitar a troca de desenvolvedores durante o desenvolvimento de um projeto. Então muito cuidado com essas questões onde ele meio que tenta confundir você passando uma parte do conceito correto e uma parte do conceito meio que divergente. A metodologia ágil, ela é sim uma metodologia que é focada e orientada a pessoas, mas ela, de forma alguma, ela evita a troca de desenvolvedores. Pelo contrário, ela até faz com que essa troca seja feita, ou seja, a programação em par que a gente tem lá dentro do XP, as pessoas trocam de funcionalidades dentro dela para que a gente não tenha um código de responsabilidade única, onde quando eu perder aquele desenvolvedor, eu vou ter uma curva ali de tempo até um outro desenvolvedor conseguir assumir aquela funcionalidade. Então o XP, muito pelo contrário, em relação a essa segunda parte, ele é sim orientado a pessoas, mas onde ele diz ali que de modo que evita a troca dos desenvolvedores durante o desenvolvimento, está errado. Ele faz um gerenciamento ali, um rodízio dos desenvolvedores dentro de cada parte ali do sistema para que todo mundo saiba um pouco de tudo e para que a equipe seja uma equipe multidisciplinar e não venha a sofrer com a perca de um funcionário da equipe. Então aqui essa questão, o gabarito. Vamos dar uma olhada aqui porque que ele botou certo. A afirmação está correta ao dizer que a XP é orientada a pessoas e procura evitar a troca de desenvolvimento durante o desenvolvimento de um objeto. Isso é coerente com a filosofia da XP. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. O enunciado da questão está incorreto, que evitar troca e não que é proibido ou vedada quando qualquer tipo de alteração. Então você vê que as pessoas aqui estão comentando basicamente em cima desse erro que eu falei, né? Onde ele colocou lá, essa questão está errada. Se você marcou a opção errada, você acertou. Então é isso mesmo, é basicamente isso que eu falei. Aqui ele marcou como errada, mas aqui essa questão do evitar a troca, dentro do raciocínio que eu tive, é basicamente isso mesmo. Ele auxilia, até lá no XP, ele chama de... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele valoriza fortemente as pessoas envolvidas no projeto, priorizando a comunicação, a elaboração simples e feedback coerente. No entanto, ela não evita a troca de desenvolvedores. Então é isso mesmo. Então o gabarito aqui, por mais que a questão tenha dado que está certo, na verdade está errado. Quantidade de pessoas aqui comentando.
nos leva a crer isso aí. Então, vamos aqui para a próxima questão, que é sobre o papel do Scrum Master. O papel do Scrum Master na metodologia Scrum é o de ser o guardião do processo sem atuar como chefe dos demais integrantes. Essas perguntas elas são bem criteriosas. Então, o papel do Scrum Master da metodologia Scrum é o de ser o guardião do processo sem atuar como chefe dos demais integrantes. Então, na metodologia Agile, o Scrum Master ele funciona ali como se fosse um garantidor ali de que o time siga corretamente os princípios e as práticas do Scrum. Ele é o guardião do processo. Então, ele atua como facilitador ali entre a equipe, entre os stakeholders, entre o Product Owner, que vai ser quem vai estar mais ligado ali ao negócio. Ele remove os impedimentos que existam ali. Ele vai buscar, caso existam impedimentos de pessoas que não estão treinadas, um servidor que não está de acordo, enfim, ele vai dar uma olhada nesses impedimentos, ele vai ter essa lista de impedimentos e vai fazer o gerenciamento. Ele protege o time das interferências externas. Eu acho que aqui a questão está correta. São perguntas que botam a gente bem em dúvida. O Scrum Diário, ou Daily Scrum, é uma reunião da equipe de projeto no qual é feita para análise do progresso do dia anterior e são definidas ações para o dia. Então, o Daily Scrum ela é uma reunião rápida e nessa reunião rápida, 15, 20 minutinhos, o que a gente vê? A gente vê as principais dificuldades, aquilo que a gente conseguiu produzir ontem e aquilo que a gente vai produzir hoje. Então, para a gente... porque o que a gente tem nas equipes? Sempre a gente tem equipes com pessoas que estão há muito tempo e pessoas que estão iniciando, né? A gente sempre procura mesclar as equipes e aí, com essa Daily Scrum, a gente meio que consegue fazer esse acompanhamento mais de perto. Pegar aquelas pessoas que estão com alguma dificuldade, que estão com algum tipo de dificuldade mesmo em determinada parte do processo e juntar ela com a outra pessoa mais antiga, com a outra pessoa que já entende mais aquele processo, para que todos possam caminhar junto. Então é basicamente isso. Essa reunião ela não é uma reunião que busca cobrar, que busca parâmetro de desempenho por pessoa, mas basicamente ela é isso. Ela é uma reunião que vai te perguntar quais são as suas dificuldades, quais são as tarefas que você está conseguindo fazer mais rápido e você que faz essa coisa mais rápido junta com você que está com essa dificuldade e aí todos vão crescendo junto dentro do projeto. Então acredito que é basicamente isso. A questão está correta. As principais características dos testes em programação Extreme XP são o desenvolvimento orientado a testes, que é o TDD, a partir do cenário com participação do usuário e o uso de frameworks automatizados para garantir a qualidade. O que acontece aqui dentro do Extreme quando a gente utiliza a orientação a testes? Antes da gente criar a solução, o programa, a gente tem lá uma especificação de que determinada tela precisa fazer algum tipo de funcionalidade. A gente cria um script de testes, roda esse script de teste. O script vai dar erro porque a gente não fez o código ainda. E a gente começa a fazer o código para o código passar nesse teste que foi feito. Então, o desenvolvimento orientado a testes, ele basicamente é isso. A gente cria testes de validação das funcionalidades. A partir desses testes, a gente cria as funcionalidades para passar nesses testes. E aí, conforme a gente vai programando e executando o teste, e ela vai passando até o ponto em que dá lá tudo verdinho lá no script de teste, dizendo que todas aquelas especificações que a gente queria que a página fizesse foi concluída. Isso é legal por quê? Porque
quando eu modifico alguma coisa, a gente sabe que quando a gente programa, a gente tem vários módulos atuando ao mesmo tempo, e muitas vezes um módulo que está em um local do site, do sistema, vai ser confrontado com um módulo que está em um outro local. E se eu não tenho uma programação orientada a testes, quando fizer uma modificação em uma funcionalidade, eu vou testar aquela funcionalidade, mas eu não testei uma outra funcionalidade que usa o módulo. E aí, em determinado momento, quando alguma pessoa for usar aquela outra funcionalidade, o teste não vai pegar, o sistema não vai pegar. Então, quando a gente faz a programação orientada a TDD, toda a execução, por mais que a gente esteja fazendo uma execução em um outro módulo, quando a gente executar, ele vai rodar o script de teste daquilo que a gente estava fazendo antes. E aí, ele vai ter que passar em todos os testes. Então, a gente meio que, no início, a gente tem um tempo maior de programação, a gente tem um tempo maior para iniciar o desenvolvimento, mas, em contrapartida, as modificações elas se tornam mais rápidas, porque quando eu modifico uma coisa, eu tenho certeza que aquela minha modificação ela não está afetando nenhuma outra parte ali da minha aplicação. Então, programação orientada a TDD é basicamente isso. Então, aqui ele pergunta, as principais características de teste de programação Extreme são o desenvolvimento orientado a testes e a prática de cenários com a participação do usuário, exatamente, o usuário dentro do Extreme, da programação Extreme, ele é bem importante, assim como dentro do Scrum também, né? A gente traz o usuário para dentro do processo de criação do sistema, para que a gente não tenha um erro, né? Não adianta eu querer desenvolver um sistema para um determinado setor, vamos dizer assim, e eu não tenho contato com as dores das pessoas que estão ali. Quais são os problemas? Quais são as dificuldades? Quais são os filtros que ela quer utilizar dentro daquilo que ela quer construir? Eu não tenho acesso a isso. E se a gente for pelo achismo, a gente corre um grande erro de errar, uma grande chance de errar. Então, quando a gente pega lá o usuário e traz ele para as primeiras etapas do desenvolvimento, lá na modelagem das funcionalidades, na modelagem dos requisitos, a gente corre uma chance maior de acertar. Por quê? Porque a gente está conversando ali com quem está de fato utilizando o sistema. Então, acredito que a questão aqui ela é verdadeira. Próxima questão. Próxima questão a gente vai falar do Scrum Master. Então, o Scrum Master ele é responsável por remover impedimentos, facilitando os eventos do Scrum e garantindo que a equipe siga os valores e os princípios do Scrum. Então, o Scrum Master ele remove os impedimentos, ou seja, ele tenta identificar ali os principais obstáculos, como eu falei, seja de suporte, seja de treinamento, seja em relação a quem está do outro lado, que é o gerente de negócios, que é quem está demandando o sistema. Então ele busca remover todos esses impedimentos. Ele facilita sim os eventos do Scrum, e ele facilita isso em todas as etapas, seja no planejamento, seja dentro da reunião diária, seja dentro das revisões das sprints, que toda semana ou de 15 em 15 dias são feitas reuniões para revisar se aquela ordem que as coisas estão sendo feitas é realmente aquela, se existe uma nova prioridade que deve subir para cima na lista de prioridades, se tem alguma coisa que era prioridade que deve descer para baixo. Então, ele é o facilitador sim. O Scrum Master ele é o responsável por remover impedimentos e facilitar. Então, gabarito letra ou gabarito certo. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. O vídeo está ficando um pouco longo. Depois a gente volta com outro vídeo aí falando aí sobre esse conteúdo.